Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, das atividades da aula passada e a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Vamos lá, então, para a correção. Dando início, então, número 2 do Ensala, né, que a gente fez lá na aula passada, tá? Ele está pedindo assim para a gente: classifique cada uma das interações ecológicas a seguir. Então, o ser humano e a leishmania, os protozoários em sua pele, tá? Então, a relação entre o protozoário leishmania e o ser humano é de parasitismo, porque se a pessoa tem leishmaniose, ela vai causar algum dano à pessoa. Aí, nessa relação, apenas o protozoário sai ganhando, tá? A pessoa sai perdendo. Letra B. Boi e as bactérias que digerem a celulose em seu intestino. É uma relação de mutualismo, tá? Por quê? Ambos saem ganhando nesse tipo de relação. Tanto o boi quanto as bactérias que vivem no seu intestino acabam ganhando. O boi consegue fazer a digestão da celulose, tá? E as bactérias têm alimento para elas sobreviverem, tá? A gente vai ter aqui agora também, na letra C, ser humano e a giardia, né? Protozoário em seu intestino. A relação é de parasitismo, né? Por que eu sei que é de parasitismo? Porque a giardia causa um tipo de doença chamada de giardíase, tá? E essa doença é um tipo que o ser humano sai perdendo, né? Porque ele acaba doando alguns recursos que para ele são essenciais, enquanto que a giardia se beneficia desse tipo de interação, tá? Ser humano e a Entomoeba coli, né, protozoário em seu intestino. Comensalismo. Por quê, professor? Porque o ser humano ele não sai ganhando nem perdendo nesse tipo de relação, e a Entomoeba E. coli, né, ou Entomoeba coli, que vive lá no intestino, ela sai ganhando, tá? Então, o ser humano não perde nem ganha, e ela sai ganhando. Então, uma forma de mutualismo, comensalismo, desculpa, tá? E o cupim e a árvore que extrai a madeira, tá? Da onde que ele está roendo lá a madeira para extrair a celulose, é uma relação de parasitismo, né? Por que parasitismo? Porque a árvore sai perdendo e o cupim sai ganhando nesse tipo de relação, beleza? E agora a gente vai dar continuidade aqui às correções, né? Do teste número 2, né? Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta a respeito das interações ecológicas dos protozoários, tá? Então, aqui ele está pedindo para a gente a interação ecológica entre, tá? A relação entre o ser humano e determinado protozoário que vive em seu intestino, alimentando-se de restos de alimento que não são absorvidos, é considerado um caso de parasitismo? Não. Por quê? Porque ele não está causando nenhum tipo de dano ao ser humano. Então, a resposta é errada. B. O mutualismo presente nos protozoários triconíferos e cupins não causa prejuízo ou benefício para o cupins, mas é benéfico para o protozoário? Falso. A gente viu que as triconíferas dão um resultado tanto positivo para os cupins quanto para elas, porque elas obtêm a celulose e os cupins obtêm a digestão dessa celulose, tá? Letra C. A malária pode ser transmitida entre seres humanos por meio de alimentos ou água contaminada? Falso. A malária é transmitida através de um mosquito, tá? Letra D. O tripanossomo, causador do mal de Chagas, pode, em determinadas circunstâncias, ser transmitido por alimentos contaminados? Verdadeiro, tá? Lembra lá que a gente falou, então, que os protozoários poderiam causar algum tipo de dano, tá? Nesse tipo de animal, tá? Como assim, professor? Ele poderia ser transmitido através de sucos, né, de garapa, como eu falei para vocês que já aconteceu em Santa Catarina, no estado vizinho nosso, ou também através de açaí contaminado. Beleza? E agora, pessoal,
a gente vai dar continuidade à nossa correção lá na nossa apostila, tá? Vamos lá, então, fazer essa correção da apostila do Em Casa número 2, tá? Lá da página 306, tá, pessoal? Então, número 2, né? Reproduza e preencha em seu caderno a tabela a seguir sobre características da malária e do mal de Chagas, tá? Inclusive, aí alguns alunos já me mandaram fotos, tá? Dessa atividade do caderno. Então, ó, se você não fez ainda, faça, tá? E mande foto para mim lá no privado, para eu contabilizar essa tarefa feita, beleza? Vamos lá, então. Agente transmissor da malária, mosquito, tá? Agente transmissor do mal de Chagas, bicho barbeiro. Agente causador da malária, Plasmodium vivax, tá? Nome lá científico do agente causador. Mal do causador do mal de Chagas, Trypanosoma cruzi, ou Trypanosoma cruzi, tá? Os dois são protozoários, né? Consequências para o ser humano. Então, a malária vai causar anemia. Por quê? Ela ataca os glóbulos vermelhos daquela pessoa, tá? Aqui a gente vai ter consequências para o mal de Chagas, né? Inchaço do órgão. Então, aonde o trypanosoma, o protozoário causador do mal de Chagas se aloja, ele vai causar inchaço daquele órgão. Métodos de prevenção da malária, saneamento básico e mosquiteiros, além de inseticidas, né? Mal de Chagas, né? Qual que é o método de prevenção? Casas de alvenaria, alimentação de procedência, tá? E também a utilização de inseticidas. Formas de tratamento da malária, então, medicamentos à base de quinina, que deram certo para cura desse tipo de doença. E para o mal de Chagas, né, a forma de tratamento é medicamentos para prolongar a vida dos pacientes. Ainda não existe cura para a malária. Beleza? Bom, terminamos então a nossa correção dessas atividades e vamos dar início ao nosso módulo 13, tá, pessoal? Módulo 13, iniciando lá na nossa página 307, tá? E no módulo 13 a gente vai falar um pouquinho agora a respeito das algas, tá? Que fica também dentro do reino protista. Lembra que a gente começou no reino protista falando dos protozoários, tá? Que possui o mesmo nome do reino. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as algas, que também pertencem a esse reino, tá? Dos protistas, tá? Então a gente vai ter dois principais grupos dentro do reino protista, os protozoários e as algas, beleza? E as algas, a exemplo do que vimos como os protozoários, devem ter surgido há cerca de 1,5 bilhões de anos, tá? Ou 1,5 bilhão de anos. Veremos neste módulo que o seu aparecimento enriqueceu a concentração de gás oxigênio na atmosfera terrestre. Continuando o estudo do protista, tá? Vamos conhecer algumas algas atuais, sua importância econômica e seus fundamentais papéis ecológicos, tá? Então, as algas, diferentes dos protozoários, tá? A gente vai ver uma característica muito peculiar desse grupo, tá? Que é a, são seres autotróficos, né? A capacidade desses organismos de produzirem seu próprio alimento, assim como também das plantas, né? Então, as algas têm essa capacidade de realização da fotossíntese, tá? A gente vai ver nesse módulo aqui essa importância tão grande em relação à produção do próprio alimento, a relação de produção de oxigênio no nosso planeta, que esses organismos possuem essa importância ecológica muito grande, né? Bom, então as algas e o reino protista, né? Então o termo alga, né, é informalmente usado para designar seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, em sua maioria capazes de produzir seu próprio alimento, autotróficos. No entanto, eles não apresentam grande diversidade de tipos celulares nem formam tecidos sofisticados como os presentes nas plantas, tá? Então, basicamente, as algas é o quê? Um amontoado de células, tá? Fazendo fotossíntese e colaborando entre elas, tá? A gente vai ter algas unicelulares e algas pluricelulares. Isso significa que a gente vai ter algas possuindo uma única célula e algas, né, possuindo várias células compondo o seu organismo, né? Então, atualmente, os cientistas têm evidências, tá,
tem evidências de que os seres vivos chamados de algas fazem parte de diferentes grupos, por apresentarem características que os diferem e se separam. Tá? Então aqui a gente tem a nossa árvore filogenética, tá? A gente começa lá pelo reino Eubactéria, né? As cianobactérias e as bactérias, depois a gente vai para o grupo Archaea, tá? A gente vai ter as arqueobactérias, depois a gente vai para o domínio Eucária, né? Onde a gente vai ter os protistas, que a gente está estudando agora, né? A gente acabou de estudar os protozoários, e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das algas, que pertencem também ao reino protista. E conforme for ao decorrer do nosso bimestre, a gente vai discutir a respeito dos outros grupos de seres vivos. Beleza? Então, aqui só falando um pouquinho sobre a filogenia desses organismos, né? Então, as algas, e agora vamos falar um pouquinho a respeito da estrutura desses organismos, né? Então, as algas, elas podem ser encontradas tanto no ambiente marinho, no qual devem ter originado, como em ambientes de água doce e úmidos terrestres, tá? Então, ela não é exclusivamente de ambiente marinho, apesar de que a gente sempre escuta falar bastante a respeito das algas de ambientes aquáticos marinhos. Mas a gente também tem em ambientes aquáticos terrestres, né, como de água doce, em lagos, rios, tá? E também em ambientes úmidos terrestres a gente pode encontrar alguns exemplares, beleza? Então, quanto aos primeiros seres vivos surgiram, né, a Terra não tinha tanto gás oxigênio em sua atmosfera como hoje. Provavelmente as cianobactérias do reino Eubactéria e as primeiras algas do reino protista foram responsáveis pelo aumento da quantidade desse gás produzido por meio da fotossíntese. Ainda hoje, as algas são principais responsáveis pela produção do gás oxigênio existente em nossa atmosfera. Tá? Então, ela possui essa capacidade muito grande de produção de oxigênio, assim como as cianobactérias. Tá? E uma das teorias, tá, científicas a respeito da produção desse oxigênio e produção dessa fotossíntese, né, lá no início da formação do nosso planeta, graças à presença desses organismos. Tanto cianobactérias, que a gente já falou, que eles podem ser seres pioneiros, porque eles precisam de poucos nutrientes, quanto as algas, tá? Que possuem essa capacidade muito grande de realização de fotossíntese e por também viver em ambiente aquático, tá? Porque o ambiente terrestre, lá no início do nosso planeta, né, como a gente já viu em outros módulos, a gente não tinha um ambiente muito, assim, de uma facilidade muito grande para a vida. A gente não tinha um ambiente muito apto a ter vida, né? A gente tinha um ambiente ali muito inóspito, né? Com grandes quantidades de vulcões, né? De lava. E na água, não. A água ali era um local mais constante, onde poderia ter vida com mais facilidade, tá? Então, algumas algas são unicelulares, como eu falei para vocês, né? Portanto, microscópicas, e fazem parte do plâncton. Outras são pluricelulares, multicelulares, e bem maiores. Algumas algas pardas podem atingir até 35 metros de comprimento. Tá? E, professor, então o que é o plâncton, né? Que essas algas microscópicas acabam fazendo parte. Tá? Então, o plâncton, tá, pessoal, é uma parte viva do nosso oceano que ela fica na região superficial. E ali a gente vai ter uma infinidade de organismos vivos, tá? Desde pequenos crustáceos a seres unicelulares, como algas unicelulares, tá? Alevinos de peixes, tá? Então ali a gente vai ter uma infinidade muito grande que acaba servindo de alimento para outros organismos, como as baleias que são filtrantes, tá? Não a orca e espécies carnívoras, né? Como a espécie a cachalote. Mas, por exemplo, baleia franca, tá? E também outras espécies de baleias, tá? Que são filtradoras, acabam se alimentando desse plâncton, tanto da parte do fito, tá? Que é a parte de algas, quanto do zooplâncton, que é a parte de animais que compõem essa fatia, né, de organismos que vivem no oceano. Tá? Então a gente vai ler de olho para a gente saber o que compõe o nosso plâncton. Né? Então, de olho no plâncton, no fitoplâncton e no zooplâncton. Então a diversidade protista é muito grande. Vários deles fazem parte do chamado plâncton e são fundamentais na cadeia alimentar aquática. O plâncton em grego quer dizer
vegante e flutuante, é composto de uma grande parte de organismos aquáticos microscópicos. Apesar de alguns possuírem estruturas de locomoção, são as correntezas das marés e rios que os arrastam e deslocam. O plâncton é constituído por protozoários, bactérias, cianobactérias, algas, pequenos crustáceos e larvas de vários animais, como vermes e insetos. Tá? O plâncton pode ser classificado em fitoplâncton, tá? E zooplâncton. O fitoplâncton, em grego quer dizer vegetal flutuante, é constituído por micro-organismos autotróficos, tá? Ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento, como algumas algas e cianobactérias, e os demais micro-organismos que não realizam fotossíntese, como protozoários, bactérias, pequenos crustáceos e larvas. Vários animais, como vermes, insetos e peixes, fazem parte do zooplâncton, em grego quer dizer animal flutuante. Beleza? Então, basicamente, é uma quantidade muito grande de micro-organismos que vivem ali naquela parte superficial da água, tá? Tanto em regiões aquáticas marinhas, né? Nos mares e oceanos, quanto em ambientes aquáticos terrestres, em lagos e rios, tá? E aqui a apostila traz para a gente algumas figuras, tá? Desse zooplâncton, tá? Aqui a gente tem o plâncton, e depois ela subdividiu em fitoplâncton e zooplâncton, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, a imagem do plâncton com amplificação de 80 vezes, tá? Na letra A, do fitoplâncton com amplificação de 300 vezes B, tá? Então a gente tem aqui. E do zooplâncton, amplificação de 80 vezes. Tá? Então aqui a gente tem o fitoplâncton e aqui a gente tem o zooplâncton, tá? Geralmente o fitoplâncton ele é bem menor, tá? Ele é constituído então de micro-organismos unicelulares, beleza? Dando continuidade então aqui ao nosso conteúdo. As algas, então, elas podem ser classificadas em vários grupos de acordo com certas características, como os pigmentos, substâncias que dão cor a elas, e os materiais encontrados em sua parede celular, como a celulose, o agar e a arginina. Tá? Alguns grupos são das algas verdes, das algas pardas e algas vermelhas. Tá? Então, aqui a gente tem um grupo que é a alga verde, tá? Uma aplicação de 100 vezes, a alga parda, tá? Então fica de até 1 metro, a gente vai ter aqui na letra B, tá? E depois a gente vai ter a alga vermelha aqui na letra C, tá? Então a maioria das algas não apresenta estruturas para locomoção, tá? Todas as grandes algas e várias algas microscópicas, elas podem simplesmente flutuar na água, tá? Ou permanecer fixas em rochas, na areia, em madeiras ou mesmo em seres vivos, como as tartarugas. Algumas também podem viver dentro de outros organismos, como certas algas verdes microscópicas que vivem nos tecidos de determinadas espécies de hidra, em quinidade. Certas algas unicelulares possuem flagelos e por isso são capazes de se locomover. Algumas podem ainda emitir luz a partir de um fenômeno chamado de bioluminescência. Esse fenômeno pode ser estimulado pela ação de ondas e por transformações que ocorrem na célula com a liberação de luz. Tá? Então, esse aqui a gente tem uma foto, né, de uma espécie de alga chamada Noticula styliliens, tá? É uma alga unicelular que possui um flagelo. Em certas épocas do ano, pode-se observar no mar uma leve luz azulada ao sabor das ondas. Tá? Se você esfregar a areia da praia com as mãos, vai notar que ela brilha. Tá? Então, aqui é bem difícil de encontrar isso, tá, pessoal? No nosso litoral brasileiro, tá? É difícil encontrar porque a poluição hoje em dia, tá? Ela tá matando esse tipo de água. Esse fenômeno a gente consegue encontrar em regiões mais afastadas, tá? De cidades litorâneas, tá? Onde a gente tem uma concentração muito baixa desse tipo de poluição, tá? Mas é muito bonito esse fenômeno. Eu nunca vi pessoalmente, tá? Gostaria muito de ver, mas só pela foto já dá para ter uma ideia de quão bonito esse tipo de fenômeno é. E é uma alga, tá, que acaba emitindo esse tipo de luz. Lógico, não é uma alga só. Aqui é um aglomerado de uma quantidade muito grande de algas unicelulares. Tá? Bom, pessoal, então a gente agora vai fazer a atividade número 1. Tá? Vou deixar para vocês resolverem. Tá? Além da atividade número 1, eu vou deixar para vocês o teste, tá? Do Em Casa número 1. Tá? Aqui lá da página
303, tá? Então, realizem também o teste número 1 e o em casa também, número 1, lá da página 314. Beleza? O em casa eu vou explicar para vocês. É o mesmo esquema lá, tá? Do nossa atividade do em casa da aula passada. Então, reproduza o quadro a seguir em seu caderno e preencha com as principais características das algas, né? Então, vivem em que ambiente? Então, a gente vai colocar aqui, aquático, por exemplo. Porte e tamanho. Então, ela pode ser unicelular, pluricelular, qual o tamanho que ela pode atingir, tá? É isso que a gente vai colocar aqui na tabela. E o atividade número 1, tá? Bem simples aqui também para vocês resolverem, tá? Ele colocou um criptograma, tá? Com as palavras iguais, utilize os números iguais. Nas casas em destaque surgirá o nome de uma camada da Terra que sofre grande influência das algas, tá? Então, letra A. Um dos principais grupos de algas. Então, a gente vai colocar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui como alga parda. Eu já vou dar aqui esse spoiler para vocês, tá? Ó, um dos componentes encontrados nas algas e usados em sua classificação, tá? Então, o que que é? Começa com P, tá? E aí vocês vão preenchendo, tá? E vão adicionando as letras em relação ao número. Por exemplo, aqui vai ser parda, né? Ou parda. A gente já sabe que o P é aqui no número 1. Então, a gente vai procurar o número 1 e colocando letra P. R, 3, né? Então, sei que onde tiver número 3 vai ser a letra R. Eu vou sair procurando número 3, ó, tem mais um número 3, e vou colocar a letra R. Número 2 é letra A. Então, onde tiver número 2, eu vou colocar a letra A. Então, eu vou sair procurando onde tem o número 2 e colocando a letra A, para ficar mais fácil depois para responder. Beleza, pessoal? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de vocês, tá? Lá no WhatsApp, no grupo ou no meu particular, tá? Tenha uma ótima aula. Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de todos vocês. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.